estamos de volta, né? Depois de 2 semanas, a gente volta para filmar, né? E agora eu vou dar sequência, porque eu estava tratando de uma coisa chamada coração. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem que tratar algumas coisas e foram muitas as cobranças por parte dele, né? Porque ele vai ao médico todo dia se ele puder, mas eu não, só vou de 5 em 5 anos. Quando sou reclamada. Quando eu cheguei no médico, o médico me passou uma série de exames. Eu olhei para o doutor Edécio e disse, doutor Edécio, não me passe remédio. Não, mas eu tenho que passar, Maria, mas fazer o quê? Você não vai precisar. E eu tô, né? E agora eu vou começar e vamos recomeçar, né? Para ver. Agora, hoje a pauta, certo? A primeira coisa que eu quero pedir é desculpas às pessoas, né? Porque foram muitas cobranças. E a segunda que eu quero falar é sobre essa questão da Covid no Brasil inteiro, né? Principalmente porque muita gente se achou ofendida porque eu chamei o presidente de genocida. E realmente ele é. Ele é. Então, eu chamei de genocida porque ele é, certo? E a questão dessa mutação que está se dando no Amazonas, que daqui a pouco, gente, o Amazonas é um estado muito grande. A Europa todinha cabe dentro do Amazonas, do estado do Amazonas do Pará. E, no entanto, está ficando sem nada, sem gente. Por quê? Por falta de responsabilidade dos governos estadual e federal, né? E essa questão da mutação desse vírus, né? Ou bactéria, não sei. Agora eu quero mostrar ao senhor presidente da República, porque, gente, eu estou sendo muito, muito, muito bem acompanhada no Brasil inteiro e fora do Brasil. Porque o meu blog viu para os senhores inomináveis juízes e desembargadores de Alagoas, vocês tiram as imagens dos meus vídeos no Brasil, mas fora do Brasil todo mundo acompanha. Todo mundo acompanha. Eu fiquei assim extasiada quando eu vi o aumento de acesso no blog. Quando eu fui ver, principalmente em alguns vídeos que foram tirados do ar por ordem da Justiça. Vocês vão ver daqui para frente o que é a justiça brasileira e a justiça alagoana. Não é seu Humberto Martins, o senhor que anda fazendo campanha dentro do Congresso Nacional para ser ministro. Que é isso? Homem, toma vergonha. Isso é falta de respeito com o brasileiro. Um cara que não tem a mínima dignidade para nada, foi colocada lá por uma certa figura chamada Renan Calheiros, que é igual a ele, tão canalha, venal, corrupto igual a ele. Aí agora está fazendo campanha para o Bolsonaro, porque é extremamente evangélico, para o Bolsonaro nomeá-lo para o Supremo, para ele ser Supremo. Só era o que faltava. Então eu quero dizer ao senhor presidente da República que o ser humano, o capital humano, é o que tem de mais importante para qualquer nação do mundo. O capital humano, não é o capital financeiro, viu, Paulo Guedes? É o capital humano, o ser humano, né? O ser humano. E o ser humano, ele não é... As doenças estão aí para serem tratadas pela ciência. E quem pratica a ciência é ser humano. Deus, Jesus, até pode existir essas entidades, que eu não acredito, porque todo mundo sabe que eu sou ateia, mas eu acredito na ciência. Eu acredito na cura do ser humano pela ciência. Porque quem faz ciência é quem cura, certo? Eu vou aqui, citar um livro que eu recomendei até para alguns amigos meus, né? É um livro que fala sobre o ser humano, a importância do ser humano para o mundo. E vou usar de uma redundância, para a humanidade. Quando você fala em humano, fala em humanidade. É aquele livro do Ernest Hemingway. Algumas pessoas, principalmente jornalistas, talvez conheçam, né?
Não esses jornalistas novos, viu? Mas os antigos todos conhecem o Ernesto Hemingway. Sabe por quê? Porque ele escreveu um livro que ele tirou. Ele não roubou, ele tirou o título de um poema do John Donne, né? Que viveu na Inglaterra, que era inglês, que viveu na Inglaterra entre 1500 e 1600. Certo? Ele nasceu no final de 1500 e morreu no início de 1600, chamado Por Quem os Sinos Dobram. É um livro lindo, sabe, que trata das relações humanas e o que elas representam para a humanidade. O livro foi escrito durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939, onde o Ernest Hemingway combateu junto pelos Estados Unidos, e que foi correspondente de guerra, dessa guerra aí, pelos Estados Unidos, que foi a única vez que os Estados Unidos se uniu à União Soviética para combater os nacionalistas de Francisco Franco, né? E o livro trata disso aí. Ele escreveu esse livro, Por Quem os Sinos Dobram, para mostrar que o ser humano é muito importante para o desenvolvimento do mundo, né? O Ernest Hemingway, ele fez uma comparação, né, entre as guerras e o ser humano. E ele fez uma coisa, ele escreveu esse livro e ele mostrou as relações humanas, a importância das relações humanas, e para que as relações humanas e a liberdade permaneçam num país democrático como os Estados Unidos, que eles defenderam a República juntos com os comunistas. Estados Unidos junto com os comunistas defendendo a República contra o nacionalismo do Francisco Franco, né? E nesta guerra, no livro ele narra que o Jordan, que era um estrategista de explosões de ponte, né, foi convocado pelos Estados Unidos para explodir uma ponte que dividia os países, que estava dividindo a Espanha. Porque foi uma guerra civil, né, gente? O professor de história que estiver me vendo, se eu estiver errada, me corrija, por favor, mande que eu corrija. Outra coisa, gente, eu peço a vocês que entrem mais, se inscrevam, dê o like, sabe, comentem o que eu digo aqui. Pode vir comentário negativo. Eu sou uma democrata, apesar de ser anarquista, mas eu sou uma democrata, eu aceito. E às vezes alguns exageram, né? Quando dizem que eu pertenço à diretoria do PT, pertenço à diretoria do PSOL. Gente, eu não tenho partido, não. Eu sou uma pessoa antipartidária. Eu sou anarquista. E anarquista não tem partido político, né? Então, o Ernesto, vou continuar aqui no livro, quando o Ernesto Hemingway descreveu toda a guerra espanhola, toda a guerra civil espanhola, inclusive a história do Jordan, que se uniu aos jornalistas e aos comunistas, né? Mas ele não conseguiu explodir a ponte, porque ele era um estrategista de explosão de pontes, e ele não conseguiu explodir a ponte. Mas, em compensação, ele viveu um belo romance com a Bela Maria, era uma comunista, né? Era uma comunista que viveu durante a guerra, ao invés de explodir a ponte, ele foi viver o grande amor com a Maria. Para você ver como o amor é importante. E como o humano é importante. Mais importante que as guerras. Apesar das guerras serem promovidas pelo... Viu, ô presidente Bolsonaro, eu estou falando com o senhor. E para mostrar ao presidente Bolsonaro como são importantes as vidas humanas, eu vou aqui justificar o título do livro do Ernesto Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. E ele copiou, né, desse John Donne, que morreu em 1623. Vamos lá, viu? Eu não gravei o poema, que é a abertura do livro, mas eu vou... Presidente Bolsonaro, eu sei que o senhor não gosta de ler, que o senhor disse que o livro tem muitas letras, né? Ele diz assim, livro tem muitas letras, eu não gosto de ler porque livro tem muitas letras, eu nunca vi livro sem letras. Certo, Bolsonaro? Eu nunca vi livro sem letras. Aí vamos lá no poema que o Ernest Hemingway escreveu
durante a guerra civil da Espanha, 1936, 1939, foi quando começou a Segunda Guerra. Vamos lá. Preste atenção, presidente Bolsonaro, abre aspas. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do seu continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório. Aldo, você sabe o que é promontório, não sabe? Você me ensinou. Como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria casa. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntes por quem se nos dobram. Eles dobram por ti. Tá aí, Bolsonaro, vê se aprende que a vida humana é a coisa mais importante do mundo e não o caixa do Paulo Guedes. Por isso que eu não pago mais impostos, não pago, viu? Vê, eu sei que você não é ser humano, que você não veio ao mundo nascido de uma mulher, você deve ter vindo assim de uma proveta, né? Já existia 67 anos, né, que ele tem, a mesma idade que eu, então talvez tenha vindo uma proveta, viu, Bolsonaro? Vê se aprende. Poxa. Eu agora, gente, que eu me mudei.